De muita música, muita informação, e hoje nós teremos na primeira parte do programa uma doutora que vem cá falar-nos sobre um tema bastante pertinente. Existem muitas pessoas que têm tido vários problemas diversos no seu local de trabalho e isso tem estado até certo ponto a afetar aquilo que seria o bom desenvolvimento tanto da instituição quanto da apresentação de resultados enquanto trabalhadores. Então nós hoje teremos a doutora Karine dos Santos, corrijo aqui. Ela que é advogada, é coach e também formadora. Vamos então abordar este tema daqui a pouco. Fatores que influenciam na mudança de atitudes no local de trabalho. Será a nossa conversa até bem perto das 18h40 até 50, para percebermos aqui por que motivos é que pessoas têm um péssimo relacionamento no local de trabalho. O que é que está por trás de tudo isso? Como resolver isto? Como é que as empresas poderão desenvolver tendo funcionários que não tenham uma ligação saudável entre eles? Isto é para daqui a pouco. Antes disto, João Muniz, boa noite. Boa noite, Mega Skill. Boa noite a todos os ouvintes do programa Showtime. Daqui é o vosso boy CEO da Congo Record, JMC. Boa noite a todos os ouvintes do programa Showtime. Esta saudação é pelo José Carlitos. Não sei se ele consegue saudar assim. José, boa noite. Boa noite, Mega Skill. Boa noite, Congo Record. Boa noite a nossa convidada. Sou José Carleto. Boa noite, José. Boa noite aos nossos ouvintes todos de Cabinda ao Cunene, de Mar Leste, todos os nossos convidados que ainda não estão cá em estúdio, mas desde já, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para todos que nos ouvem através do nosso site MFM em qualquer parte do mundo, boa noite. Este é o programa Showtime, o maior espetáculo, sim, de rap feito em rádios. Boa noite. Sim, boa noite para todos os nossos candidatos às batalhas do freestyle. Recebi muitas ligações durante a semana pelo facto de não ter convocado artistas para virem cá fazer o freestyle. Às vezes é preciso sermos um pouco pesados com as pessoas para termos de notar algumas mudanças. E isso também iremos perceber dentro em breve com a doutora Karine dos Santos, por que as pessoas fogem às suas responsabilidades. Doutora, brevemente iremos falar sobre isso. Boa noite, bem-vinda, doutora Karine dos Santos. Boa noite, Leonel. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio MFM. Agradeço pela oportunidade, ainda mais que vocês estão a lançar no mercado, né, um tema que é tão pertinente e necessário, né, pela fase de transição que estamos a viver em Angola. Em 15 anos, trabalhando com gestão de pessoas e desenvolvimento humano, eu pude perceber que nos últimos anos essa dificuldade nos relacionamentos no local de trabalho tem aumentado cada vez mais. A gente pode dividir e iremos dividir esse tema hoje em duas partes fundamentais, que é a comunicação. A comunicação. Isso, e os fatores comportamentais. Ok, a comunicação e os fatores comportamentais dizem muito naquilo que é a má relação entre com toda colegas certeza do mesmo local de trabalho. Isso. Os gestores de RH têm encontrado grande dificuldade porque os conflitos têm se acentuado de departamento para departamento e isso tem gerado assim um questionamento. O problema está na empresa ou está no colaborador? Exato. Né? A gente sabe que houve uma grande mudança no mercado, pessoas que trabalhavam numa empresa passaram a trabalhar em outras, e a gente acaba levando a nossa cultura organizacional da empresa anterior para aquela empresa que passamos a trabalhar. E geralmente isso pode gerar conflitos. Vamos dar aqui o exemplo do setor petrolífero. Exato. Quem trabalha numa multinacional americana que tem regras muito sólidas, que são muito rígidos, e passa a trabalhar numa empresa nacional, já vai encontrar a mesma área de trabalho, petróleos. Mas atitudes e comportamentos totalmente diferentes. Porque a cultura interna da empresa é diferente. E aquele colaborador que foi inserido naquela empresa nova traz consigo toda aquela bagagem da empresa anterior. Então aí a gente está a falar agora do fator adaptação, que já vai para a parte comportamental. Ok. Então, doutora, nós quando quisermos concluir por que motivos é que esses conflitos existem, não devemos só olhar para a instituição, devemos olhar também para a atitude individual de cada um. Perfeito. O autoconhecimento é que vai fazer com que você tenha ali a clareza se é você que precisa mudar ou se a falha está na empresa. Isso. Sempre que eu atendo processo de transição de carreira e a pessoa quer sair da empresa, quer mudar de carreira, eu faço a seguinte pergunta. O que você pode fazer para tornar melhor a qualidade do seu trabalho?
Se a pessoa virar para mim e falar, Karine, não tenho como fazer mais nada porque eu já fiz tudo. Só que a empresa onde eu estou não me dá abertura para eu implementar aquilo que eu tenho para oferecer. Mas, Karine, as empresas devem oferecer essa oportunidade aos seus funcionários ou deve ser através de um grupo formado diretamente para responder a essas questões individuais ou coletivas dos funcionários? Uma pergunta muito interessante e pertinente que você fez, Leonel, pelo seguinte, quando a gente fala hoje de mercado de trabalho, de empregabilidade, a gente está falando hoje do mercado atual. O que é empregabilidade? É tudo aquilo que você reúne de capacitação que te faz ser o diferente no mercado. Então, hoje a gente sabe que um mercado que é competitivo só pode competir quem tem competência. Exato. Se você não tem competência, você não pode competir. É o fator fundamental da empregabilidade, que é o seu valor no mercado. A gente falando hoje, a gente não fala mais de gestão de recursos humanos. A gente fala de gestão do capital humano. Quando você fala de gestão do capital humano, eu, recrutadora, selecionadora em RH, eu vou trazer você, que é um talento para a empresa, para você trazer o que você tem de bagagem e poder transmitir para aqueles outros que não têm a mesma bagagem que você tem. Doutora Karine, muito interessante isso que disse agora. Desculpa ter de cortá-la, mas surge-me agora a questão. Hoje as empresas pecam ao selecionarem bons funcionários e péssimas pessoas, porque existem pessoas que humanamente são excelentes, Fantástico. mas enquanto prestadores de serviço são péssimos. Isso é uma falha dos recursos humanos. Do que é que falha aí, afinal de contas? Você falou a palavra correta, falha. Então, por isso que precisamos ter, de fato, pessoas que estejam aptas a traçarem um perfil do candidato que será inserido na empresa. Quando você falou, a empresa contrata pelo CV, né? A universidade onde estudou, a experiência profissional que tem, né? Olhou, perfeito. Só que o recrutador precisa ter um conhecimento em análise de perfil comportamental. Exato. Para que aquele candidato que reúne toda aquela capacitação técnica seja confrontado com as suas habilidades comportamentais. Para a partir daí, a empresa saber se será de fato um valor agregado contratá-lo ou não. Vai desmotivar. Eu já tive várias experiências como essas. Eu já fui contratada, eu não vou citar o nome da empresa nem a pessoa, contratada para atender uma pessoa que trabalhava numa multinacional. Ela formada em Harvard, em economia, falava mandarim e fez com que 4 colaboradores pedissem a demissão. Ela tinha as habilidades técnicas, porém não tinha as habilidades comportamentais. Exato. O QI versus o QE. Inteligência versus inteligência emoção, intelectual versus inteligência emocional. É na emocional que muita gente falha e acaba estragando todo o trabalho. Fantástico. Aí está a questão de você dar gestão aos talentos. Nós podemos ter na empresa uma pessoa que não tem um mestrado, um doutorado, só que é uma pessoa que tem facilidade de aprendizado, é uma pessoa que está sempre disponível, é aquela pessoa que é comprometida com o trabalho, com as pessoas, e aquela pessoa que tem um excelente trabalho em equipa. Exato. São estes os talentos. Os talentos. E as empresas apostam mesmo em talentos hoje em dia, doutora? Será que há muita aposta em talentos ou mais apostas em pessoas que vêm com aquele CV todo bonitinho, mas que depois de começar a exercer uma determinada função, estraga o departamento todo pelas suas atitudes? Olha, excelente pergunta. Eu, como estrangeira em Angola, 15 anos trabalhando, já trabalhei com mais de 8.000 pessoas e todas as empresas do mercado, ministério, setor público e privado. O que eu posso dizer para você é o seguinte: hoje, com a mudança de mercado, as empresas têm sim se preocupado com a saúde emocional dos seus colaboradores e inserir na empresa pessoas que não só tragam um CV com a competência técnica que a empresa precisa, mas também que agregue valor nas relações interpessoais do trabalho em equipa. O que é que se espera de uma empresa, doutora, em que tenha num único departamento prestadores de serviços que não se relacionem, que não se comunicam a par do trabalho? É importante fazer-se amigos no local de trabalho? Com toda certeza. Eu digo sempre para os meus clientes, para os meus formandos, você não precisa ser amigo de todos, mas você precisa estabelecer boas relações no local de trabalho. Isso é fundamental. Porque, vamos lá, um exemplo. Você é do departamento administrativo e você precisa de um equipamento para facilitar o seu trabalho. E você tem conflito com o gestor do departamento financeiro, que tem que liberar a verba. Exato. E aí você fica um mês, o seu processo fica parado, porque você tem más relações.
aquela pessoa, nem você está certo, nem o colega de trabalho está certo. Pelo seguinte, no local de trabalho, eu devo ser ali agente facilitador. Eu devo facilitar. E nesse caso, se há uma relação com conflito entre vocês, quem sairá perdendo é a empresa. Exato. Então, por esse motivo que a empresa tem que estar sempre monitorando o departamento de RH. Esse departamento é o coração e o cérebro da empresa ao mesmo tempo, que deve estar observando se existem conflitos, se são conflitos aparentes, são aqueles já explícitos, que todos da empresa já sabem, para chamar para uma conversa, para uma conciliação. Porque se aquelas pessoas estão ali na empresa, porque elas reúnem talentos. Exato. E cabe à empresa aí fazer a mediação desse conflito existente. Curiosamente, doutora, pessoas com problemas dentro das instituições reclamam mais diretamente do Departamento de Recursos Humanos, que seria aquele que daria a solução para os problemas, mas acaba sendo um dos departamentos apontados como sendo pior ou causador de determinadas más relações nas instituições. Isso, olha, é algo que a gente precisa de fato ter uma clareza muito grande. Pelo seguinte, o departamento de RH tem a função de mediar as relações entre a empresa e o empregador. Exato. Só que muitas vezes, algumas empresas, elas pressionam o departamento de RH a defender os interesses da empresa, em detrimento dos direitos do colaborador. Cabe ao colaborador, dentro do estatuto interno, que todos os colaboradores devem possuir, saber quais são os seus direitos e os seus deveres. E à medida que esses seus direitos não forem atendidos, eles procurarem sim o departamento de RH, mas não procurar por tudo ou por nada. Procurar com base naquilo que de fato existe. Se é um conflito com um colega por desrespeito, pode entrar até no processo disciplinar. Ok. Doutor, olhando para essa problemática, que eu acho que seja um problema que seria bom se as instituições todas pudessem ter relações boas, porque as más relações entre colegas da mesma instituição acabam também afetando aos seus clientes. Sim, sim. Muitas vezes nós chegamos numa determinada instituição, encontramos alguém, solicitamos a reunião com uma determinada pessoa desta instituição e essa pessoa, ainda o conhecendo, diz que não conhece. O que a gente pode falar sobre isso? Né? Qualidade de vida, local de trabalho, vida pessoal. O local que nós passamos mais tempo do dia é no nosso local de trabalho. Já partindo desse pressuposto, a gente imagina que precisa ser um ambiente harmonioso, acolhedor, onde pessoas interagem. Aí tem também o fator financeiro, o fator salário, que já influencia também. A gente vai analisar da seguinte forma. Já trabalhei com empresas em que os colaboradores tinham salários baixos, porém as relações entre eles eram muito boas, eram família. Então ali existia uma animação, existia ali uma motivação. Como já trabalhei em empresas em que os colaboradores tinham salários elevadíssimos, só que ali não era o trabalho em equipa, em grupo, era o trabalho individual. A competitividade existia ali. E isso acabava por trazer um ambiente pesado, um ambiente que não era confortável. E quando a gente fala de trabalho em equipa de empresa, a nossa empresa deve competir com outra empresa que está no mercado. Exato. Não a competição interna entre colaboradores que deveriam estar a unir-se para gerar um melhor resultado. Mas essa questão da procura eu vou dizer, a procura de melhor visibilidade dentro de uma empresa, será que depende sempre de querer ganhar mais em relação ao outro, ou muito mais de ser visto como o melhor na área em que se está? Ótimo, vou responder a tua pergunta com um exemplo. Numa das empresas que eu trabalhei, fui responsável por treinar jovens que tinham acabado de serem recrutadas. E tinham pessoas de mais de 20 anos na empresa. Um dos dias do treinamento, as jovens chegaram e falaram assim: doutora, nós estamos com dificuldade, porque ontem aquela senhora que trabalha conosco faltou porque ela está doente e nós ficamos sem fazer nada, porque ela não nos delega nada. Uma outra colega virou para ela e falou o seguinte: e ela não vai delegar? Ela pensa que vocês vieram para ocupar o lugar dela. E com base nisso, ela não vai passar nada do que ela sabe e tem como experiência.
Então você consegue perceber que muitas vezes não é só o fator de querer ganhar mais, é o fator de querer controlar o cargo que você tem, e aí você tem dificuldade de transmitir aquilo que seria algo necessário para que a empresa continuasse a crescer. Aqui vai o desfecho dessa situação. Esta mesma senhora, que não delegava para as novas, tinha interesse numa outra vaga. Quando aquela vaga que ela queria estava disponível, ela não pôde ocupar. Sabe por quê? Ela não tinha treinado ninguém para ocupar o lugar dela. No lugar dela. Então teve de permanecer no mesmo lugar, porque não havia ninguém treinado para tal. Situação em que uma empresa recruta um novo funcionário e, por demonstração de maior disponibilidade, não diria, de maior capacidade para ter de exercer a função, doutora, é correto que a direção de recursos humanos substitua em menos de uma semana este novo funcionário para o cargo de diretor, por exemplo? Olha, eu sou recrutado para técnico, por exemplo, sou recrutado para técnico de recursos humanos. Eu chego, em uma semana eu mostro as qualidades que tenho e o diretor-geral entra em contato com o RH e decide que, em vez de técnico, ele deve passar para diretor. Isso é uma atitude boa? Até que ponto é que isso pode causar um certo desconforto entre as pessoas? Olha, a gente está num momento que a gente precisa analisar sempre com muita lógica. Vai depender, nesse caso, Leonel, da situação que a empresa esteja a viver. Sim, nós sabemos que muitas empresas fecharam e que pessoas de uma competência extrema ficaram no mercado de trabalho. Pode ser que esse recém-contratado seja uma pessoa que reúne, né, capacitação de 10 anos de experiência naquela área. E a empresa, por perceber que ele é um talento, e para que ele não se desmotive pelo baixo salário que certamente ele deve receber com relação ao que ele recebia antes, a empresa adote isso como uma forma estratégica de reter. Só que aqui tem dois lados. Tem o lado da pessoa que foi recém-contratada e que será motivada. Exato. E tem o lado dos colaboradores que já estavam e pode se sentir desmotivado. Em situações dessas, qual deve ser o posicionamento dos recursos humanos, especificamente, especialmente do diretor-geral da empresa? Comunicação, que é o que a gente falou desde o começo. Comunicação. É o primeiro ponto. Primeiro ponto. O que vai acontecer? Neste caso, estrategicamente, a empresa precisa que esse candidato que foi recentemente recrutado ocupe o cargo de direção, porque perceberam que a capacitação dele vai além daquele cargo que antes ele ocuparia. Neste caso, o departamento de RH vai fazer uma reunião com aqueles colaboradores que já estavam na empresa, juntamente com esse novo, explicar que, em prol do crescimento da empresa, aquela pessoa mostrou o conhecimento que a empresa precisa e que ele vai ocupar aquele cargo de forma estratégica, que não há nada ali de influência pessoal da empresa ou dos colaboradores para que os outros não sejam também promovidos de igual forma. É normal que situações destas existam nas instituições, doutora? Hoje é aceitável pela dinâmica de mercado. A dinâmica de mercado hoje pede que você use de estratégia para mover as peças no jogo. Aqui vai algo que você falou com relação ao CV, a capacitação, a formação da pessoa, ok? E também vai o fator de experiência profissional. Doutora, quando uma pessoa é muito conflituosa numa instituição, mas que ainda assim presta um excelente trabalho, independentemente das más relações pessoais, como é que se deve posicionar o mais alto órgão desta instituição? É para afastar? Se afastar, já sabes que terás um déficit enorme naquela área. Como é que o RH deve funcionar nestas situações? Ótimo. Aqui vai o fator, quando você fala pessoa muito conflituosa, a gente sabe que tem um processo disciplinar, né? Se a falha que a pessoa cometeu trouxe constrangimento para o colega ou trouxe um prejuízo para a empresa, aí com toda a competência que porventura ele venha a reunir e ele estiver trazendo, né, prejuízos para a empresa, a gente tem que ponderar. E há aqui uma situação, doutora. Excelentes profissionais normalmente são péssimas pessoas. Isso acontece muito, muito, muito e muito. A que se deve a isso? Olha, fator cultural. Né? A questão, a gente está fazendo uma transição de chefia para liderança. Essas pessoas viveram durante muito tempo entranhadas pelo sistema da chefia.
que é o sistema de ordenar, é o sistema de você reunir todo o poder, centralizar o poder, é o sistema de você não delegar, é o sistema de você não estabelecer uma comunicação que seja clara, com base no respeito. Então, durante muito tempo, essa pessoa viveu nesse sistema e agora estamos vivendo uma era, né, de transição onde nós precisamos de líderes. E para você atuar no sistema de liderança, você precisa fazer uma mudança comportamental muito grande. Líderes e chefes, essa é outra questão que também é um dos grandes fatores de mudanças dentro das instituições. Funciona mais chefiar ou liderar? Sabe-se que a liderança é muito mais à volta da comunicação, é bem mais assertiva, mas nós, se olharmos bem, doutora, e se deixarmos de lado determinadas questões, poderemos notar que chefiar também resulta. E há muita gente que tem bons resultados chefiando. E líderes que colocam muitas vezes, por excesso de confiança das tarefas a determinadas personalidades dentro da empresa, falindo a própria instituição. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, porque eu sou apaixonada pela liderança. Eu também, doutora. Sou muito apaixonada pela liderança. Nós temos o segundo maior líder da história, considerado o maior líder da história, Nelson Mandela, a África. Né? E a gente percebe o seguinte, a chefia é com base no ordenamento, na imposição. Eu pergunto a você, Leonel, você gosta de ser convidado ou você gosta que te imponham algo a fazer? Eu prefiro ser convidado, doutora. Então, quando você fala de liderança, é o poder da conquista. É quando eu, Karine, ocupando um cargo de direção, consigo chegar aqui para a equipe da MFM e colocar na mente de vocês, colocar no interior de vocês, tocar na emoção de vocês e fazer com que vocês, se o horário marcado é às 8, vocês vão chegar às 7. Porque vocês sabem da importância que tem o nosso trabalho, aquele trabalho que você faz. Agora, quando é um chefe, você atrasa-se 10 minutos, ele já manda você para o RH, porque teu salário será descontado. Pronto, ele vai incutir em você o medo em perder o seu cargo, a sua posição, por conta do seu atraso, sendo que ele nem teve uma conversa para saber qual foi o motivo pelo qual você atrasou-se. Liderança e chefia, aqui as grandes diferenças a serem apontadas pela doutora, cabe-nos a nós depois decidirmos o que é que queremos ser, ou líderes ou chefes. A comunicação é aqui apontada como um dos principais métodos para o desenvolvimento de um trabalho em grupo, dentro ou fora das instituições. Existem pessoas que não comunicam por si só, existem pessoas que comunicam muito, mas também tem aquela de quem recebe a comunicação nem sempre perceber e nem sempre colocar em prática como se deve, doutora. Isso é um outro trabalho. Porque aí no caso não houve comunicação. O que houve aí foi o envio e a recepção da mensagem. Sempre eu inicio todos os meus cursos e treinamentos com o tema comunicação. Pelo seguinte, para que a comunicação de fato aconteça, tem que estabelecer algumas etapas, né? O emissor, aquele que está a emitir agora, eu, o receptor, nossos ouvintes que estão em casa, né? A mensagem, que é o nosso conteúdo, né? O tema nosso de hoje, que são os fatores que influenciam nas mudanças de atitude no local de trabalho. E até aqui só houve envio e recepção da mensagem, não houve comunicação, sabe por quê? Não, doutora. Porque não houve o feedback. Ainda não houve feedback. Isso. Ok. A partir do momento que os nossos participantes em casa começarem a ligar, fazerem perguntas, questionarem, aí existirá a comunicação. Quais são os contactos que nós temos hoje disponíveis para os nossos ouvintes poderem ligar para nós e fazerem questões aqui à doutora Karine dos Santos? 917? Temos o 917 e o 947 tem saído no caderno. Tenho aqui o 947. Bom, nós temos o 917 e temos o 947 98 24 22. Repito, 947 98 24 22. 917 98 24 22. Vá lá, liguem para nós e façam as vossas questões aqui à doutora Karine. Excelente tema. Alô, boa noite. Boas, com quem falo? Formação de liderança para poder chegar à chefia. Respondemos já ou vamos a outro ouvinte? Doutora.
Vamos à resposta? Vamos sim. Ok. Hoje é necessário sim que de fato uma pessoa para chefiar precisa ter noções de liderança, porque nós já sabemos do histórico do nosso mercado. Então, quanto mais ferramentas a pessoa tiver, vai perceber que a forma como ela agia, se comportava antes, não era adequada à gestão de pessoas, estar à frente como líder numa equipa. E a partir daí, o departamento de RH vai monitorar se aquela pessoa de fato está agindo como um líder ou está agindo como um chefe. Porque o líder irá exercer um fator motivacional para aquela equipa. Já um chefe vai desmotivar. Ok. Então, o nosso ouvinte, fica aqui a resposta da doutora Karine. É necessário sim que se tenha uma formação de liderança para se chegar à chefia. Só assim é que se consegue ser um bom líder. 917-917-917-947-98-24-22. Alô, boa noite. Este sou eu. Boa noite, com quem falo? Qual é a diferença? Já respondemos aqui, mas não quer demais. Sim, tem várias, né? Mas a gente vai colocar mais objetiva. O chefe é aquele que manda você fazer. E o líder é aquele que te ajuda a fazer e faz junto com você. Chefes normalmente não recebem sugestões. Não, eles dão ordens. Dão ordem e o que ele pensa e o que ele diz é simplesmente o que vale. O chefe não estabelece comunicação. Ele envia para que o outro receba a mensagem. E o líder estabelece a comunicação, espera o feedback. Alô, boa noite. Boa noite? Não é? Percebi, e é muito simples. Pelo seguinte, nós sabemos que tem empresa de cultura familiar. Exato. Então, quando você sabe que você tem competência, que você tem outras empresas no mercado que você pode fazer parte, e que aquela empresa que você está é de cultura familiar, e que você tem um conflito com um dos parentes, né, diretamente ligados à empresa, a minha sugestão é, se você não conseguir resolver diretamente com a pessoa, diretamente, primeira tentativa, resolver com a pessoa, segundo, RH. Se você não conseguiu resolver, crie as suas condições fora daquela empresa. Ok. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa noite. Gostei dessa questão, doutor. Dix. A atuação do líder, onde é que deve ser? A primeira, qual é a primeira sugestão? A primeira, certamente, níveis de liderança. Não. Disseste que os níveis de liderança é a primeira questão, a segunda questão é o caráter dos líderes e na terceira, a atuação do líder, sim? Sim, onde é que o líder, né? Onde é que lidera uma equipe? Sim. Onde é que dele, onde é que ele deve tomar liderança? Ok. Já. Doutora, primeira questão do nosso ouvinte, do nosso amigo assíduo do programa é sobre os níveis de liderança. Ótimo, ótimo. É um tema assim, muito amplo, daria pra gente fazer uma formação aqui. Só que da mesma forma que quando a gente entra numa empresa, a gente vai subindo níveis, a liderança obedece a mesma regra. Né? Quando a gente entra, a gente é júnior, depois vai até chegar a sênior. E a partir daí a liderança é da mesma forma. Quando você assume a gestão de uma equipa no cargo de liderança, você vai ganhando maturidade. Então a gente chama do M1, né? Até chegar no M4, que é um quadrante. Você vai adquirindo essa maturidade a partir do momento que pessoas vão implementando as ferramentas que você vai utilizando para que elas também cresçam. Então aí ganha a empresa, ganha o colaborador e você, enquanto líder, também vai subindo o seu nível. Vou dar aqui um exemplo. O primeiro curso de liderança que eu fiz foi há 12 anos atrás. Há 12 anos? 12 Cá em anos. Angola? Não, fiz no Brasil. Instituto Internacional de Coaching, o primeiro instituto da América Latina. Depois eu fiz a especialização com eles. E o último curso que eu fiz foi na Universidade de Ohio, Leadership, que é um curso mais avançado para você lidar com gestores de grandes empresas. Porque até enquanto eu dava apenas aulas, estava no nível. Quando eu passei a aplicar processo diretamente para chefes que queriam tornar-se líderes, eu tive também que avançar no nível. Ok, boas. Dito, espero bem que a resposta da doutora tenha sido clara. A segunda questão é o caráter do líder. Depende muito do caráter dele como pessoa, ou é possível uma má pessoa ser um bom líder? Aqui precisa a gente estabelecer uma divisão aqui, que a questão, uma coisa é algo comportamental e outra coisa é o seu caráter, né? O comportamento você pode mudar? Sim, as pessoas mudam. E o caráter? O
caráter é difícil, Não tem caráter como. é intacto. Pronto. Então aí está o fator que a gente precisa, dentro dos recursos humanos, saber fazer traçar um perfil comportamental. Temos hoje vários testes que você pode fazer para identificar se você tem um perfil de liderança ou não. Ok, muito bom. Terceira questão do Dix é sobre a atuação do líder ao seu funcionário. Deve ser através da sua personalidade ou através dos resultados que ele oferece? Que tem um alto nível, um currículo repleto de cursos, especializações, parte técnica. Exato. Só que ele é aquele acomodado, que espera sempre o outro fazer. E tem aquele que não tem tantas formações, mas é aquele ativo, dinâmico, aquele que está sempre procurando aprender coisas novas. O líder, a partir dessa visão que ele tem, ele vai estabelecer ali uma conexão entre esses dois, para que um possa trocar com o outro aquilo que tem de maior valia. Exato. Aquele que é dinâmico vai aprender daquele que já tem maior dificuldade dinâmica, porém tem a capacitação técnica. Isso é a gestão do trabalho em equipa. Bom, isso não é um trabalho isolado, doutor. Isso deve ser um trabalho Em que conjunto. requer a atenção de um grupo de pessoas. Exatamente, exatamente. Pela experiência de trabalho que tem com o nosso país, como é que avalia, doutor? Eu sei que é difícil, não é? Cada empresa é uma empresa, os comportamentos Sim. são totalmente diferentes, mas se tivesse que olhar assim, numa abordagem curta, Sim. como é que faz a avaliação das instituições nacionais lideradas por nacionais? Perfeito. Eu posso falar sim e posso falar com propriedade pelo seguinte: nesses 15 anos de trabalho em Angola, passando por todos os setores públicos e privados, o que aconteceu? Houve uma mudança? Sim. Só que nessa mudança, muitos dos talentos angolanos que de fato eram líderes ficaram desmotivados, porque tiveram no passado suas oportunidades retiradas. Pelos estrangeiros? Pelos estrangeiros e pelos nacionais também. Pelos nacionais que estavam com cargos acima deles, porém não tinham aquelas habilidades de liderança e sentiam-se o quê? Ameaçados. Com base nisso, prejudicava-os, não os deixava crescer e eles acabaram se desmotivando como aquela tartaruga que encolhe a sua cabeça no seu casco. Aí a gente observa hoje, liderança angolana. Focam muito em líderes que estão fora de Angola para se inspirar. Sendo que nós temos um fator cultural que é diferente de outros países. Boa! Então aí o fator adaptação. A gente não pode confundir informação com conhecimento. Não é vendo um vídeo no YouTube que eu vou ganhar conhecimento de liderança. Eu praticando. Informação não é conhecimento. Então para isso é necessário sim um despojar-se de si, autoconhecimento, mudança comportamental, técnica de CNV, que é comunicação não violenta, porque a comunicação pode destruir uma liderança. Exato. E a partir daí você vai construindo passo a passo e o feedback é fundamental. Você perguntar para o seu colaborador o que você poderia agregar de valor em você para tornar melhor aquela liderança que você exerce. Muito bom. Eu estou totalmente esclarecido, doutora. São 18 horas e 53 minutos. Restam-nos apenas 2 minutinhos, se calhar até 7, né? Vamos até 19. Sim, vamos até 19. Há aqui um dado muito importante que a doutora disse-nos há pouco tempo sobre o facto de nós termos uma cultura totalmente diferente à de quem vem de fora. Isto tem sido um problema gravíssimo. Nós temos várias instituições em Angola que são lideradas por pessoas estrangeiras, pessoas que acabam não fazendo o seu trabalho, e quem faz são as pessoas de baixo, porque ele não conhece de facto o mercado nacional. Fantástico. A primeira coisa, aqui está o fator também da diversidade cultural. Né? Uma pessoa, quando ela é contratada e sai do seu país, né, para dar o seu contributo no outro país, o primeiro fator que ela precisa focar é o fator cultural. Como eu devo me portar na cultura daquele país? Eu posso ter toda a capacidade. Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte: quando nós estamos em Portugal, no frio, né, bem acentuado, nós usamos sobretudo, usamos botas, usamos gorro. Ok? Saímos de Portugal e chegamos em Angola, no Cacimbo, que é o frio de Angola. Nós iremos usar aquelas mesmas roupas que usamos lá? Não? Então, significa dizer que eu preciso adaptar-me ao local onde eu estou. Exato. E a gente percebe que a independência de Angola deu-se trazendo aqui uma comparação Brasil-Angola.
né? O fator de termos a língua portuguesa que nos aproxima, de termos uma cultura que é muito próxima, não significa dizer que todas as técnicas que são aplicadas no Brasil e que dão resultado, se forem aplicadas em Angola, também darão. Ok. Bem esclarecido, doutora. São agora 18h55. É a doutora Karine dos Santos, ela que é coach, advogada e formadora. Ela que fez aqui a abertura do programa Showtime com esta conversa sobre os fatores que influenciam na mudança de atitude no local de trabalho. Existem muitas pessoas que começam num determinado trabalho como sendo pessoas boas, não é? E depois de um tempo já se tornam pessoas más, depois de um tempo querem pisar naquelas que já encontraram, depois de um tempo, depois de ganhar uma determinada confiança de alguém superior pelo restante, têm outro tipo de atitudes. Então tudo isso foi aqui debatido com a doutora. Doutora, o que mais quero deixar aqui aos nossos ouvintes? Nós estamos a 5 minutinhos das 19. Busquem conhecimento. O conhecimento é libertador. À medida que a gente ganha conhecimento, a gente vê oportunidades que a gente não via antes. Exato. É aquela questão de falarmos do impossível ao impossível. Em minha conta no Instagram, podem seguir, eu estou sempre a dar dicas. Agora vamos começar com um projeto novo no Instagram. Karine com C, Karine dos Santos Oficial. Será um grande prazer poder partilhar com vocês aquilo que eu pude aprender. A Karine hoje é fruto do que aprendeu em 15 anos em Angola. Doutor Karine, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço muito em nome da rádio, em nome do programa Showtime, em nome dos nossos ouvintes. Espero tê-la cá mais vezes. Eu agradeço a você, Leonel, a toda a equipe, são fantásticos, participativos, bem atentos, contem sempre comigo. Muito obrigado. Vocês poderão receber daqui a pouco os nossos artistas que vêm cá falar sobre os seus projetos, vêm cá falar sobre